Dá um sorriso para quem está perto aí, diga: Deus vai falar com você. Que bom que você está aqui. Que privilégio, a gente está na igreja sem máscara. As crianças jogaram as máscaras para cima lá em casa, teve festa. Que bom, está acabando esse tempo, né? Louvado seja Deus por isso. Nós estamos numa campanha de oração. Quantos estão participando dessa campanha? Isso, ainda dá tempo, você está atrasado ainda, Deus aceita os retardatários também. Você pode comprar um livro, cada dia tem um devocional, são 40 dias que estamos num propósito de oração. Se quiser de manhã, 6 horas, eu já começo lendo a devocional do dia, orando juntos na live, e temos buscado a Deus nessa campanha. E hoje o tema é sobre oração. Bom é seguir em oração, é viver em oração. E eu queria ler Efésios capítulo 6, versículo 18. Ele fala sobre esse tema, diz assim a palavra de Deus: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vou ler de novo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu amo orar. Quem aqui gosta de orar? Eu me converti numa vigília de oração. Depois vivi um despertamento espiritual na minha vida, quando comecei a orar todos os dias na garagem da minha casa. E recentemente, há cerca de 2 anos, tenho vivido um movimento especial de Deus na minha vida, de busca constante, contínua, de não furar devocional todos os dias, orando às 6 horas da manhã, e Deus tem me visitado. Mas quando eu preparava essa mensagem, o Espírito me incomodou que eu preciso orar mais. E é interessante a dinâmica do reino. Aumenta o trabalho e Deus fala: ora mais. A gente fica pensando, como é que vai fazer com o tempo? Mas eu creio, Deus faz remir o tempo. E eu queria te convidar nesses dias a fazer um propósito. Eu não sei qual é o teu compromisso de oração, mas hoje, saindo daqui, eu queria te desafiar a orar mais. Você pode orar mais. Amém? Nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia nos fala sobre oração. O foco do apóstolo Paulo aqui é a batalha espiritual, e ele fala da oração na perspectiva da vigilância. Orar muitas vezes tem a ver com vigiar no espírito. Eu creio que essa vigilância, ela nos traz vitória nos embates da vida, nas guerras espirituais. E eu creio também que tem muita gente perdendo batalha porque está dormindo no ponto na hora de vigiar. Se você estudar as histórias das guerras, você vai ver que em algumas ocasiões vigias pouco atentos fizeram por tudo a perder. Eu lembro que eu estava estudando um dia sobre a fortaleza de Petra, essa fortaleza natural que existe na Jordânia, e o livro de Obadias fala sobre ela. E lendo um comentário, achei interessante que ele falava de um vigia que deixou o capacete cair, e quando ele vai buscar o capacete, ele acaba revelando para o inimigo uma passagem secreta. E por causa do vigia desatento, a fortaleza cai. Se você ler as Ilíadas de Homero, a famosa história do cavalo de Troia, vigias pouco atentos, ou lideranças que não perceberam, acharam que era um presente, trouxeram para dentro os inimigos e Troia caiu. Quando eu namorava a Sil, eu buscava ela no seminário, no final da aula, e levava para casa, quase todo dia. E tinha um vigia na casa dela que ele sempre dormia, ele já era um senhorzinho. E eu lembro que a gente tinha que buzinar, às vezes mais de uma vez, para ele abrir o portão. Também lembro do dia que ele despertou meio assim, acho que preocupado, e ele pegou o celular achando que era o controle do portão, e ele ficava tentando abrir o portão e não funcionava.
Mas a verdade é que tem muito vigia dorminhoco, que dorme no ponto, e por isso os embates, as ciladas do inimigo vêm e nós não percebemos. Hoje eu quero estudar com você 3 tipos de vigilância espiritual que vivemos na dinâmica da oração e que a Bíblia nos apresenta nesse texto. Quem quer vigiar aqui? Acorda aí, irmão, em nome de Jesus. Primeiro tipo de vigilância que a Bíblia nos apresenta aqui, versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões. Primeiro tipo de vigilância tem a ver com orar no Espírito. E tem muita gente que não experimenta essa ferramenta poderosa porque a desconhece. E ela é uma ferramenta tão poderosa espiritualmente que o apóstolo Paulo manda a gente orar dessa forma, orar no Espírito em toda ocasião, sempre. Mas o que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que isso representa? Bom, são 3 textos no Novo Testamento que usam essa expressão orar no Espírito. Primeiro, 1 Coríntios 14, versículo 13 a 15. Ele vai dizer: pelo que fala em outras línguas deve orar, para que possa interpretar. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. A primeira impressão aqui nesse texto é que orar no Espírito parece ter a ver com orar em línguas. E de fato no capítulo 14 do livro de Coríntios, o apóstolo Paulo está falando sobre o falar em línguas e como isso deve acontecer na igreja. Está orientando a igreja de Corinto. Portanto, quando houver um culto público, se alguém falar em línguas, que haja tradução. E ele está falando sobre esse dom, no tocante à edificação pessoal. E ele está falando que essa é uma ferramenta em oração que podemos usar para nos fortalecer no Espírito. Mas orar no Espírito não é só isso, é muito mais do que isso. Dizer que orar no Espírito é simplesmente falar em línguas, eu diria que é equivocado. Por quê? Orar no Espírito tem a ver com estabelecer a liderança do Espírito na oração. Quando eu saio do volante e ele toma o controle. Outros textos da Bíblia nos ajudam a entender isso. Judas, no versículo 20, ele vai dizer: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. O contexto aqui agora é outro. Ele está falando do falso profeta, e que distingue o verdadeiro profeta é a liderança do Espírito na vida dele. E agora, mais uma vez, orar no Espírito tem a ver com esse discernimento, com essa busca da liderança do Senhor na oração. Em Efésios, esse texto que acabamos de ler, a Bíblia está falando agora da guerra espiritual e dessa oração constante no Espírito, buscando esta liderança do Senhor que nos traz discernimento nas batalhas da fé. Então, pastor, o que é orar no Espírito? Orar no Espírito é essa busca contínua da liderança do Espírito através da oração. Orem sempre. Ele não está falando para orar em língua sempre, não, ele está falando em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, busquem a liderança do Espírito. Isso é tão poderoso. Eu oro todos os dias, mas há pouco tenho praticado orar no Espírito, na vigilância. Sabe, eu não sei quais são as áreas que você cai, ou que às vezes você acaba escorregando na fé. Algumas vezes quando eu ia orar, eu costumo orar todos os dias, pedindo a Deus que me mostre aonde eu caí no dia que passou. E constantemente, às vezes, Deus me fazia lembrar de reuniões que eu participava, de procedimentos que eu tinha tido com pessoas, ou decisões equivocadas, juízos equivocados. E sabe, orar no Espírito é uma bênção.
Eu tenho praticado isso. Eu vou para as reuniões agora. Quando não sou eu que estou falando, eu estou aqui orando. Senhor, me dá sabedoria. Tempera as minhas palavras. Me mostra caminhos. Traz discernimento. Traz unidade. E sabe, algumas reuniões que antes eram difíceis começaram a se tornar mais agradáveis. Eu não sei você, talvez você tenha dificuldade no trânsito. Tem aqueles irmãos que gostam de meter a mão na buzina e o tempo inteiro estão irritados. Deixa eu te dar um conselho. Teu dia vai melhorar. Ore no Espírito. Você entra pega no volante, já põe um louvor e começa. Deus, me guia aqui, Senhor. Me enche do Espírito. Abençoa o meu dia. E sabe, buscar essa liderança do Espírito nas situações da vida, elas tornam a nossa vida mais agradável. Eu tenho uma irmã aqui que é dentista, ela já me atendeu algumas vezes, e eu tenho certeza que quando ela me atende, ela está orando no Espírito. É impressionante. Primeiro que você chega no consultório dela, ela já tem uma televisão ligada, sempre com louvor. Eu sento naquela cadeira, não estou tratando os dentes, eu estou tratando a alma. Porque ela começa a manusear as ferramentas, mas sempre ela me diz algo, ou ela fala algo na conversa, ou me indica uma literatura que me abençoa. Eu tenho certeza que enquanto ela está trabalhando, ela está orando no Espírito. Meus irmãos, em nome de Jesus, orar sem cessar, orar no Espírito, orar continuamente tem a ver com esta busca de Deus, essa vigilância constante que nos faz evitar de cair. Discernimentos específicos vêm quando nós deixamos Deus tomar o controle. Orar no Espírito, às vezes tem a ver com isso. É Deus quem lidera a oração. Eu oro todos os dias por pessoas de manhã. E é interessante, por vezes quando eu estou orando, Deus faz algo maravilhoso. Vem uma situação específica na minha mente. Esses dias eu estava no meio da oração e veio um desejo. Ora pelo fêmur de uma pessoa. Eu falei, pelo fêmur, Deus? E eu estava lá orando de manhã, mas foi tão forte a direção do Espírito, a liderança do Espírito. Eu falei, Senhor, se tem alguém com problema no fêmur, cura agora em nome de Jesus. Naquela semana veio uma irmã aqui na igreja me procurar. Pastor, eu estava com uma inflamação na perna, no fêmur, com muita dor. Naquele momento, quando você falou problema no fêmur, eu disse, é só eu, só pode ser eu. E eu orei crendo que Deus ia me curar. Eu senti um calor na minha perna, pastor, eu fui curado aquela hora em nome de Jesus. Às vezes a gente vai estar conversando com alguém e Deus vai dar uma direção, sabe? Às vezes a gente aconselha pessoas. Você não percebe, mas uma conversa de almoço você está aconselhando alguém. E muitas vezes a gente aconselha apenas baseado nas experiências vividas. Deixa eu te dizer algo, você está numa conversa importante, aconselhando alguém, ore no Espírito. Às vezes Deus vai mostrar direções que você não imagina, porque quando Ele toma o volante, as coisas acontecem. Às vezes eu estou atendendo uma pessoa e Deus me manda fazer uma pergunta que não tem nada a ver na minha percepção. Aquele irmão, aquela irmã começam a chorar. Por quê? Porque quando o Espírito tem liberdade para agir, nós entregamos o controle, a direção da oração nas mãos dele, as coisas acontecem. Orem no Espírito. Mas por que é importante orar dessa maneira? Porque a Bíblia diz que muitas vezes a gente ora errado. A Bíblia vai dizer, porque vocês não sabem orar como convém. Olha o que diz Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Você precisa da liderança do Espírito na oração, porque eu e você, nós oramos errados muitas vezes. Pastor, tem oração errada? Tem. Jesus falou. Ele conta a história do publicano e do fariseu,
E ele vai falar que a oração do fariseu, ela foi feita de uma forma equivocada. Tinha inclusive uma oração dos mais ortodoxos, a beraca ou a benção. Eles oravam pela manhã, agradecendo a Deus, porque não eram gentios, não eram mulheres e não eram escravos. Oração errada, equivocada. A Bíblia vai nos mostrar um outro exemplo em Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Olha o que Deus diz para Jeremias: não ore por este povo, não peça, nem implore em favor deles, não insista comigo, porque eu não atenderei. E aí ele começa a descrever os pecados do povo, fala: para de orar por isso. A liderança do Espírito na oração tem a ver com, sim, entender o propósito de Deus. Tem muita gente pedindo para Deus abençoar relacionamento que Deus não quer, pedindo para Deus abençoar negócios que Deus não pediu e não quer que você faça, pedir para Deus abençoar sociedades, projetos, planos de viagem, mudanças de itinerário que não tem nada a ver com Deus. Como é que eu vou fazer essa oração? Tem casamento que eu me boto umas frias às vezes, porque a pessoa pede uma bênção, só que está tudo errado. Olha que interessante a liderança do Espírito. Quando Paulo fez um plano para ir para a Ásia, pregar o Evangelho, em Atos 16 a Bíblia diz que o Espírito o impediu. Depois ele vai para um outro lugar e ali o Espírito visita de novo. Ele dá uma visão de um varão macedônio que diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele vai para a Macedônia e ali encontra Lídia, prega o Evangelho, e a igreja de Filipos é plantada. Por quê? Porque ele estava orando no Espírito. Às vezes a gente ora errado. Por isso precisamos do auxílio de Deus. Mas o auxílio de Deus não é apenas para orar como convém, para orar pelas coisas certas. O auxílio de Deus tem a ver com as nossas fraquezas. E o texto vai dizer: nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos orar no Espírito por causa das nossas fraquezas. O livro de Romanos, no capítulo 8, ele fala de 3 gemidos. O primeiro gemido é o da criação, que aguarda os novos céus e a nova terra, aguarda a sua redenção. A terra, a criação toda foi afetada pelo pecado, e ela está gemendo na expectativa deste dia. A Bíblia fala de um outro gemido, é o gemido do novo convertido, ou do nascido de novo. E a Bíblia está falando agora que esses gemem aguardando um novo corpo, o corpo glorificado, que não vai haver mais dor, doença, mais nada. Então eles gemem, eles sofrem por causa disso. E aí ele fala do gemido do Espírito, que quando nós oramos, intercede por nós, sentindo as nossas dores, gemendo conosco, agindo e intercedendo ao Pai para que se manifeste nas nossas fraquezas. Você precisa orar no Espírito. Sabe, muitos de nós submetemos decisões ao Senhor, pedimos a liderança do Espírito no tocante a projetos, planos, mas muitas vezes não expomos diante de Deus os nossos sentimentos, as nossas percepções. E sabe, porque somos fracos, sentimos dores, às vezes enxergamos realidades à nossa volta equivocadamente. Quantas vezes eu vou à presença de Deus e de repente, ao apresentar uma situação, Deus me mostra uma outra perspectiva. Eu estava pesado, meu coração estava angustiado, eu estava enxergando mal o meu irmão, as suas intenções, e quando eu vou à presença, Deus me dá um olhar diferente. Ele ministra na minha fraqueza, ou eu estou reclamando demais, ou eu estou sentindo as dores, eu estou me sentindo injustiçado, e aí o Espírito se move no meu interior e eu sou fortalecido em Deus. Ore no Espírito. Apresente suas decisões, mas apresente, derrame
o seu coração na presença de Deus, e Ele vai te trazer perspectivas novas sobre aquilo que te cerca, que te envolve. A Bíblia fala em vários textos de diferentes formas sobre essa liderança do Espírito. Em 1 Coríntios 2, versículo 6, a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo, aleluia. Em João capítulo 16, versículo 3, a Bíblia fala que o Espírito nos guia na verdade. Ele nos mostra o que é certo e o que é errado. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Em Romanos 12, versículo 2, a Bíblia fala da renovação da mente. Ele nos faz enxergar um mundo diferente. Ele nos faz enxergar os valores de uma maneira diferente. O que era importante agora não é mais. Ele gerou metanoia, renovou a mente, mudou a maneira de entender. Essa é a liderança do Espírito. Eu gosto da historinha que eu ouvi de um menininho que estava aprendendo a orar. Ele ajoelha na beira da cama e começa a orar o abecedário. A, B, C, D, E, F, G, H. O pai vai se despedir e pega o menino orando desse jeito. Quando o menino termina a oração, o pai senta do lado dele e diz: filhão, estou tão orgulhoso de te ver orando. Agora me explica uma coisa, por que é que você passou 15 minutos orando o abecedário? O menino olha para ele e diz: pai, sabe o que é? Eu não sei fazer essas orações bonitas que você e a mãe fazem. Então eu pensei assim: se eu orar as letras, Jesus pode juntar as letras e formar as palavras daquilo que eu preciso. Sabedoria de criança. Deus sabe melhor do que você e eu o que a gente precisa para ser feliz. Ora no Espírito, deixa Ele te conduzir. Sai de casa, termina o teu momento de oração, já entra no carro e não para mais. É na reunião, é no almoço, é de tarde, é no banho, é o tempo todo. Orem no Espírito. Mas a Bíblia fala de um outro tipo de vigilância. E o texto vai falar agora, versículo 18: com toda oração e súplica. Existem tipos de oração? Como assim com toda a oração? Existem sim tipos diferentes de oração. Quando eu estudava no seminário Salmos, você começa a ver umas orações, né? As orações imprecatórias, sabe o que é isso? Quando ele ora para Deus quebrar o queixo do inimigo, jogar trovão na cabeça do outro. Tem umas orações assim. Mas é interessante que a Bíblia vai nos apresentar tipos diferentes de oração. Eu lembro que há alguns anos atrás eu li um livro, quero recomendar aqui, do Gregory Friesel, chamado Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. E é muito interessante porque ele fala de 3 fundamentos. O primeiro: oração é relacionamento. Você ora porque ama. Você ora porque quer a presença, deseja a presença. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as outras coisas. Amar, o exercício do amor, ele é expresso no relacionamento através da oração. Nós oramos porque amamos a Deus, não porque a gente quer algo. É um relacionamento. Segundo princípio, é um compromisso inegociável. A Bíblia fala em vários textos que a oração deve estar presente. Um hábito constante e inegociável, que existe bênção nessa constância. Mas por fim, o último fundamento que ele apresenta no livro tem a ver com uma oração equilibrada, equilíbrio na oração. E é interessante porque ele fala assim como uma dieta. Se você quer ter uma vida saudável, você precisa equilibrar o que você come, né? Se comer muita massa, vai estourar lá triglicerídeos. Bom, não vou falar disso, você vai ficar chateado. Na vida de oração é igual. A gente precisa praticar os diversos tipos de oração. E aí ele apresenta alguns tipos. Eu vou apresentar 5 tipos. Primeiro, louvor e ação de graças. Filipenses 4, 6. Levem suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças. São vários os textos. Salmos
22, versículo 3, diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu normalmente começo o meu tempo de oração assim, agradecendo e bendizendo o nome do Senhor. Agradeça, exalte, engrandeça. O louvor, ele atrai a presença manifesta de Deus. Ambientes são transformados quando nós adoramos ao Senhor. Eu nunca esqueço uma oração num presídio. Eu não sei se já foi em presídio feminino ministrar alguma vez, mas nos presídios, as mulheres que ganham neném, os filhos ficam com elas até determinada idade. Eu fiquei muito impactado. Você anda num presídio, você vai vendo aquelas mulheres, aquele ambiente de penitenciária e crianças no meio daquilo. Mas quando nós começamos a orar, eu lembro que o Alexandre Budal estava com o violão e a gente começou a cantar um louvor. Aquelas presas começaram a cantar de um jeito. Chegou uma hora que ele parou, tirou o violão e nós começamos a chorar porque o jeito que elas cantavam era tão forte que Deus transformou aquele ambiente de trevas enquanto nós adorávamos. Meu irmão, chegue no lugar do teu trabalho adorando a Deus. Saia para trabalhar amanhã, segunda-feira, para de reclamar, vai agradecendo. Deus é contigo, teu dia vai ser abençoado. Ele é um Deus de misericórdia e graça, Ele é um Deus de poder. Agradeça, exalte, engrandeça, o ambiente à sua volta vai mudar. Segundo tipo de oração, confissão. São vários os textos, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Salmo 51. Tinha acabado de cair Davi com Betseba, está orando. Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Confissão. Logo depois que eu adoro, engrandecendo, eu normalmente começo a confessar os meus pecados. Eu oro o Salmo 139 quase todos os dias. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque o pecado interrompe a ação de Deus, nos impede de ouvi-lo. Isaías 52 diz isso, Ele quer nos ouvir, quer nos abençoar. Os nossos pecados atrapalham. Sabe, tem pecado que passa desapercebido, gente. Você não percebe o jeito que você repreendeu o seu filho, o jeito que você falou com a tua mulher, o jeito que você agiu em determinadas situações. Mas quando você vai à presença, numa atitude de confissão e diz: Deus, revela se há em mim algum caminho mau, o Espírito clama no teu interior. E aí a gente vai crescendo de revelação em revelação, de glória em glória, de manifestação de Deus em manifestação de Deus, buscando a estatura de Cristo, aleluia. Ele é o padrão. É um alto padrão. Você precisa confessar. Confesse. Você vai ser transformado dia após dia. Terceiro, petição. Acabei de falar de Filipenses, levem as suas tribulações diante do trono de Deus. Hebreus fala algo parecido no capítulo 4. João 15, 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando o coração está alinhado, Deus derrama graça. Peçam. Eu ouço muita gente dizendo: eu não peço nada para Deus. Está errado. Que orgulho é esse? A gente não gosta de pedir nada para ninguém, né? Isso é orgulho. Nem para Deus. Jesus manda pedir. Batei e abri-se-vos-á. Pedi. Tem que pedir. Eu lembro que um dia eu vim com uma dessa para o meu pai. Ele falou: você está fazendo errado. Peça. Peça. Tem um texto na Bíblia que fala que a gente deve pedir, João 16, 14, para que a nossa alegria seja completa. E sabe o que é especial? A gente vai orando e vai vendo Deus agir. Eu quero te desafiar a comprar um caderno
ou ter um caderno de oração. Quem tem caderno de oração aqui? Alguns. Pastor, o que é caderno de oração? Você vai na papelaria, compra um caderno qualquer, você põe em cima da mesa, põe a mão e fala caderno de oração. Virou caderno de oração. Aí todo dia você começa a escrever lá a hora que você começou a falar com Deus, o que Ele ministrou na palavra para você, os seus pedidos. Sabe o que é gostoso? É pegar e abrir os cadernos antigos e ver quanto Deus já fez. Ano passado eu tinha pedido uma bênção financeira para o Senhor. Minha esposa tinha abandonado a empresa dela e ela tinha o ganho. Eu falei, Deus, eu queria pelo menos que o Senhor nos abençoasse aqui. Com esse valor que não vem mais. Aí eu viajei para pregar numa igreja junto com a minha esposa. Chegou no culto, o Espírito Santo falou para mim, olha, esse teu carro, era uma igrejinha, estava começando, na verdade, o pastor estava fazendo um tempo, uma coisa linda, um pastor humilde. Eu fui tão tocado, eu lembro que eu virei para si, Deus falou comigo no culto para dar uma oferta especial. Eu falei, linda, Deus vai me dar uma oferta especial. Dá mesmo. Estou sentindo aqui, eu falei, então tá bom, vamos dar o carro. Mas quando eu sinto assim, aí já é o segundo, né? Eu falei, tá bom. Aí voltando, foi uma festa e tal. Naquela semana, o recurso que eu tinha pedido para o Senhor veio em dobro, todo mês. Não foi porque eu dei o carro, eu não fiz barganha, mas estava na minha listinha de oração. E como é gostoso a gente ser provado na fé, enquanto não vem, e ver a bênção do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Faça metas, apresente elas ao Senhor, peça, interceda, Deus vai derramar graça em nome de Jesus. Intercessão, outro tipo, Timóteo fala sobre isso. Ezequiel 22, interceder, ficar na brecha sobre a terra, sobre um povo, são vários os textos. Nós oramos por nós, mas oramos pelos outros. Meu irmão, eu não sei se já teve a alegria de ver a resposta de oração na vida do teu irmão, alguém que você estava orando muito e é uma delícia, eu oro por gente todo dia. Interceder é maravilhoso. Eu lembro, eu orei para um irmão aqui no culto, terminou, fazia meses, estava desempregado. Passou 2 semanas, ele veio, mas veio com um sorriso, pastor, Deus fez. E sabe, eu recebo tantas mensagens, quem opera é Deus, mas quando a gente ora pelo outro, a gente participa da vitória na vida do teu irmão. Hoje eu participei, eu orei por esse jovem aqui, 19 anos, eu estava celebrando, Luiz, eu estava celebrando aqui de novo. E quantos que saíram do hospital, tem gente que eu nem conheço, mas quando a vitória chega eu me alegro, aleluia. Isso é ser igreja. Vamos orar uns pelos outros, ore pelos seus líderes, ore pelas autoridades, ore pela nação, ore pelo teu vizinho, ore pelo irmão da igreja. Nós podemos interceder. Outro tipo de oração, meditação, orar a palavra, meditar nela de dia e de noite. Eu pego a Bíblia e agora estou orando a palavra, estou perguntando para Deus as coisas e Ele começa a falar, eu começo a mastigar a palavra, entendimentos novos vêm, meditação. Você não só pede pelos outros, agradece, adora, não. Você agora deixa o Espírito falar, deixa a palavra de Deus tocar o seu interior. E sabe, quando a gente tem uma dinâmica de vida de oração equilibrada, a gente é abençoado. Tem gente que ora sempre pela mesma coisa e termina a oração assim. Eu quero te desafiar a praticar a confissão, a ação de graças, o louvor, a intercessão, a meditação. A sua vida de oração vai mudar. Eu não sabia assim. Por isso, quando eu comecei a orar, era difícil gastar tempo na presença do Senhor. Mas quando a gente começa a praticar a oração de diferentes formas, quando você vê, o tempo voa, porque Deus opera enquanto nós oramos.
Quantos querem orar dessa forma? Terceiro tipo de vigilância, e vou terminar aqui. O texto também vai dizer: tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O último tipo de vigilância é a oração perseverante. E é muito interessante porque orar dessa forma, de forma perseverante, essa expressão, ela aparece várias vezes no livro de Atos, quando a igreja primitiva se colocava para orar. Em Atos 1,14 a Bíblia vai dizer: todos esses perseveravam, unânimes em oração. Todos eles se reuniam sempre em oração. Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 4,31, quando eles estão no cenáculo e treme o lugar, eles perseveravam unânimes em oração. Em Atos 6, versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Em Atos 12, quando Pedro é liberto da cadeia de forma miraculosa, a Bíblia vai dizer que ele encontra os irmãos da igreja orando, perseverando em oração por ele. A oração incessante tem a ver com esse tempo de qualidade na presença de Deus. Tem a ver com essa busca que não cessa, que não para. E é impressionante quando olhamos para a igreja que floresceu, que despertou, nós vemos essa prática constante. Antes do Pentecostes, do derramar do Espírito, a igreja se encontrava orando. Quando Pedro e João passam pela porta formosa e encontram aquele paralítico e ele é despertado pelo Senhor, eles estavam procurando um lugar de oração. Quando Pedro está no terraço, em cima da casa de Simão o curtidor, e está orando ali, é que ele recebe a visitação do Espírito e as portas do Evangelho se abrem para os gentios. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Eu quero te desafiar a hoje sair daqui com uma decisão tomada. Arruma a tua vida de oração em nome de Jesus. Sua vida vai mudar, sua casa vai mudar, tua história vai mudar. As grandes manifestações do poder de Deus aconteceram quando o povo estava orando incessantemente, perseverantemente. Eu creio que a oração incessante, ela é a chave para o avivamento espiritual. Alguns anos atrás, eu lembro, eu assisti, na verdade eu era adolescente, eu assisti uma série de vídeos que falavam sobre oração. E um em especial me marcou bastante. Ele falava de movimentos de oração que geraram avivamento. E algo que aconteceu na cidade de Almolonga, na Guatemala. Um pastor sofreu, essa era uma cidade muito violenta. As pessoas viviam embriagadas, feitiçaria. Projetos que tentaram ser estabelecidos ali, missionários nesse lugar, foram apedrejados, mandados embora da cidade. E tinha um pastor fazendo o trabalho. Um dia ele é assaltado. O rapaz pega a arma e põe na cabeça dele, e quando ele puxa o gatilho, a arma não funciona. Aquele homem fica tão impactado com aquela experiência que ele diz: Deus tem algum propósito comigo, com a minha vida nessa cidade. E ele começa um movimento de oração na sua igreja que não para. Eles começam a jejuar 3 dias por semana. Ele convoca a igreja e eles começam um movimento de oração impressionante. Outras igrejas começam a se unir nesse movimento de oração e um despertamento acontece na cidade de Almolonga. O documentário vai mostrar, depois de alguns anos, agora os nomes dos estabelecimentos comerciais mudaram. Era Padaria Aleluia, Supermercado Deus é o Socorro. Tinham 4 delegacias na cidade, eles entrevistando no dia a última que estava fechando, não tinha mais preso. Tinham 26 bares, só sobraram 3.
Mas o mais impressionante, por causa do mover de oração, Deus toca a terra. E no documentário eles começam a mostrar a ação de Deus na agricultura. A Almolonga se transforma num exportador de produtos agrícolas. E eles começam a mostrar cenouras do tamanho do braço do cara, abóboras gigantes, tem tudo no vídeo. A oração transformou aquela comunidade. Efésios, meus irmãos, se você ler o livro, enquanto a igreja orava incessantemente, Deus transformou a cidade. As pessoas vinham trazendo os livros de feitiçaria, jogando na fogueira, as pessoas eram curadas, chegando perto de Paulo. Deus começou a mover, uma igreja foi plantada. Sabe, eu creio, a oração libera o despertamento espiritual. E eu quero te desafiar a orar. O nosso país precisa de um grande despertamento, e eu creio que vai vir. Esses dias um grupo de adolescentes foi conversar comigo aqui da igreja. 80 dias eles estão só tomando água, fazendo jejum de doces, clamando por avivamento. Adolescentes. E eu fiquei pensando, Deus vai fazer algo incrível. Já começou. Há 2 anos temos orado, e vários movimentos de oração, lives. Você chegar aqui na igreja, dependendo do horário, você vai encontrar a sala de oração cheia, os turnos de oração. Eu creio, Deus vai fazer maravilhas. Há uns anos atrás eu li um livro, pastor Paul Yanshu, A Oração, a Chave do Avivamento. Ele dizia, no momento em que escrevo esse livro, minha igreja está crescendo a um ritmo de 12 mil convertidos por mês. Essas novas pessoas que estão sendo salvas estavam debaixo do budismo, secularismo, uma fé cristã apenas nominal. Ninguém pode negar que esse índice de crescimento de igreja sem precedentes em sua história deve ser ao avivamento, que ora varre a Coreia. Agora, em 1983, o rol de membros da nossa igreja aproxima-se dos 400 mil. Com o ritmo de crescimento que estamos experimentando até o final de 1984, teremos ultrapassado 500 mil membros ativos. Como é possível uma igreja crescer tanto? E aí ele começa a falar da oração. Ele cria até um roteiro de oração diário, baseado no tabernáculo. O altar de bronze, ele adora a Deus pelo sacrifício de Jesus. A pia, purificação. Ele vai citando cada parte do tabernáculo. Ele orienta a igreja, os seus líderes. Uma montanha de oração é erguida naquela igreja. As pessoas passam 2, 3 horas de oração ali. Crianças orando. Pastores que foram visitar esse movimento quando ele eclodiu, falavam para mim que ficavam impactados de ver o movimento de oração entre as crianças. Em nome de Jesus, as crianças da nossa igreja vão começar a frequentar a sala de oração. Vai ter turno de oração das crianças. Porque quando a gente ora, Deus sara a terra. Deus muda histórias. A obra é dele, não é nossa. Eu creio que Deus tem coisas novas para fazer nas nossas vidas. Hoje eu queria te desafiar a vigiar dessas 3 formas. Vigie em nome de Jesus, orando no Espírito. Vigie através dos vários tipos de oração. Vigie orando incessantemente. E eu creio, a sua vida, a história dos que estão perto de você, vai mudar em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas espero que o desejo de orar mais tenha tomado conta do teu coração. Hoje eu queria orar, pedindo a Deus que nos ajudasse. Queria te desafiar a fazer propósitos com o Senhor. Talvez acordar mais cedo ou dormir mais tarde, mas aprender a passar tempo de qualidade na presença de Deus. Se hoje você quer pedir a ajuda do Senhor dessa forma, pedir que Deus te ajude a viver plenamente a ação dele através da oração. Onde você está, fique de pé, nós vamos orar agora. Pedir, Deus nos visita, Deus nos visita, Deus nos visita.
em nome de Jesus. Feche teus olhos aonde você está. Peça a Deus agora, Pai, o que o Senhor quer de mim? Qual é o meu compromisso? Pai querido, eu quero clamar agora em nome de Jesus. Age sobremaneira. Enquanto nós oramos agora, derrama o teu Espírito sobre a vida dos meus irmãos. E aquilo que é do Senhor, Pai. Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual constante. Não queremos dormir no ponto. Queremos viver todo bom propósito de Deus. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, levanta valentes de oração nessa casa. Homens e mulheres que oram todos os dias, que vão à presença todos os dias. Que o Senhor comece um despertamento novo no meio das crianças, dos jovens, dos mais velhos. Que o Senhor nos leve ao lugar de oração. E que, Pai, o Senhor mova céus e terras, mova montanhas enquanto o teu povo ora. Eu quero clamar por despertamento espiritual. Eu quero clamar por derramar de cura, restauração, poder. Que os meus irmãos, ao orarem em casa, possam ver ambientes sendo transformados, vidas sendo transformadas. Pai, nos leva a orar mais. Que hoje compromissos sejam firmados nesta casa. E que possamos daqui a um tempo lembrar o que o Senhor começou hoje. Que as respostas venham. Que o Senhor seja exaltado e glorificado entre nós. Faz assim, Senhor. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar a Deus.